Oi meninas, tudo bem? Oi Lu. A gente vai ter uma live hoje, a segunda parte da live com o Dr. Lúcio Monteliano, tá bom? Só tô esperando ele entrar aqui e daí a gente já vai dar início, tá bom? Vocês podem estar enviando algumas perguntas e algumas perguntas que não foram respondidas na primeira live vão ser respondidas hoje. Ó, o doutor já entrou, eu vou solicitar. Tudo bem? Deixa eu me arrumar aqui, meninas. Oi, doutor Lúcio, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer ter você aqui pela segunda vez aqui. Muito obrigado, prazer é meu. Obrigada. Tá me vendo Então, bem? Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? A imagem tá boa ou tá meio borrada ainda? Não, tudo ótimo aqui. Ah, então que bom. Então, a página andou crescendo no último mês um pouquinho a Que mais. bom, Queria que o doutor se apresentasse para as novas seguidoras. De onde que o doutor é, sua formação. claro. Meu nome é Lúcio Montelano, eu sou cirurgião plástico formado no Instituto Ivo Pitangui. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas trabalho em São Paulo e Manaus também. Tem 5 anos que eu trabalho em Manaus e perto de 3 anos que eu trabalho em São Paulo. Eu fiz faculdade aqui no Rio, na Universidade Estadual. Depois eu fiz cirurgia geral na Santa Casa. E fiz curso do Pitangui lá na Santa Casa e na clínica em Botafogo. A clínica do professor em Botafogo. Então, eu me formei tem mais ou menos de 5 para 6 anos e atuo nessas 3 cidades. Uhum. Então, obrigada, doutor. Vou dar início aqui às perguntas, começar por as que ficou da live passada. E daí, Combinado. depois, a gente vai respondendo durante a live para interagir com as meninas, tá bom? Ótimo. Já vi que apareceram várias perguntas aqui. A gente vai falando aos Pode poucos, para não. dar de início? Da Lídia, foi a Lídia que mandou a primeira, será? Vamos ver. Perguntou, eu quero operar em setembro pelo Covid, como fica a situação? Não quero adiar. Certo. Então, essa é uma pergunta muito frequente agora no meu consultório, desde a época da pandemia, com as consultas online, e agora que eu estou fazendo consultas presenciais também. Temos que ter alguns cuidados especiais para essa época. Primeiro, a testagem do paciente. O paciente deve fazer o exame de PCR antes da cirurgia. Eu estou pedindo na consulta prévia a sorologia IgM, IgG, e antes da cirurgia, alguns hospitais estão fazendo na internação, e outros hospitais 3 a 4 dias antes, para saber se o paciente não está infectado. Tá? Os cuidados no hospital devem ser redobrados, tanto de equipe quanto das pessoas que acompanham o paciente na cirurgia. Então, antigamente iam 2, 3 acompanhantes, ver se está tudo bem, falar. Agora eu estou solicitando só um acompanhante no quarto, para que não haja esse movimento. Obviamente sempre com máscara, com proteção. E também nos 14 dias pós-cirurgia, o paciente tem que tomar cuidado, só sair para a consulta de pós-operatório para não se expor ao vírus. Porque não adianta ele estar saudável no pós-operatório, também se expor e ter uma complicação no pós-operatório. Tá? Mas sim, estamos já realizando cirurgias, já foi autorizado pela sociedade, pelo CRM, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo CRM. Então, está tudo certo para fazer a cirurgia com responsabilidade. E também estamos evitando, no centro cirúrgico, fazer anestesia geral, tá? Para evitar o contato, para evitar qualquer complicação. Uhum. Obrigada, doutor. Vamos aproveitar e vamos responder mais uma aqui da Monique. Só vou mandar um beijo aqui. Tem uma paciente minha Sim. de Brasília que vai sempre operou comigo, vai sempre. Janaína, um beijo para você. Ela vai sempre para Manaus fazer os tratamentos comigo. Nossa, que querida. Sim. Vamos lá, próxima pergunta que você ia falar. Deixa eu te interromper, desculpa. Não, tudo bem, doutor. Pode interromper à vontade. A Monique Paola perguntou: quem faz máscara com prótese, o ideal é colocar por cima ou por baixo? Vamos lá, essa é uma pergunta frequente. Eu acho que
Vocês mesmos já devem ter ouvido várias vezes, várias regiões, várias opiniões, tá? Depende muito da técnica, depende muito da preferência do cirurgião, depende do tamanho da prótese, tá? Então, não existe um ideal por cima, por baixo do músculo. Existem prós e contras, tá? Tem pacientes que a gente não pode botar por cima do músculo pela espessura da pele, na verdade, a gente só consegue botar por baixo do músculo. Então, depende muito do paciente, depende de caso a caso. Tá? Então, eu tenho resultados a longo prazo de cirurgias de mastopexia por cima do músculo que se mantém até hoje, de 5 anos. E também cirurgias por baixo do músculo também que se mantém até hoje. Eu não falo que eu faço uma cirurgia só por baixo do músculo, só por cima, isso depende do paciente. Eu atendo muito em São Paulo pacientes fisiculturistas, que preferencialmente eu ponho por cima do músculo. Mas dependendo do tamanho da prótese, dependendo do perfil do paciente, a gente vai decidir em conjunto se é por cima ou por baixo. Uhum. Perguntaram sobre a hidrolipo, se vale a pena fazer. Eu sempre sou a favor de qualquer tipo de lipoaspiração ser feita no centro cirúrgico. Tá? Não sou a favor de pequenas lipoaspirações no consultório, que popularmente as pessoas falam de hidrolipo. Na verdade, hidrolipo é uma lipo tradicional, uma lipo tumescente, quer dizer, uma lipo com infiltração, que é feita no consultório. Mas, na verdade, é o que a gente faz no centro cirúrgico, com segurança, com anestesista presente. Então, eu sou sempre a favor de fazer procedimentos no centro cirúrgico. Uhum. Obrigada, então, doutora. Pode ser o barato que sai caro, porque normalmente hidrolipo as pessoas cobram por região, né? Acaba que tem. Eu já vi até tabelas de hidrolipo por região. Eu não sou a favor. Eu também vejo o paciente de uma forma global. Não sei, vamos fazer só uma lipo de pubis, vamos fazer. Na verdade, a gente tem que ver o contorno com uma forma global, assim, tem que ver relação cintura-quadril. Então, na verdade, vamos fazer só uma lipinho aqui e ali, não funciona dessa forma. Não compensa e vai encher de fibroses também, né? Desnecessárias. Vou dar um beijo aqui, meus pacientes de São Paulo. Personal Eduardo, meu personal também que está aqui. A Amy Ribeiro perguntou: olá, quanto tempo recomendaria para fazer uma viagem de avião de 20 horas após uma lipoescultura e rinoplastia? Obrigada. Olha, uma cirurgia grande. O colega Romeu lá do Nordeste, um abraço para ele também, colega cirurgião plástico. Então, é uma cirurgia grande, tá? Uma cirurgia de lipo com nariz, é uma cirurgia grande. Então, paciente... Hoje em dia, a gente vê cada vez mais a pressa em se recuperar. Pacientes perguntam sobre fast track, perguntam sobre a recuperação, quando eu posso voltar para a academia, quando eu posso voltar a trabalhar. Eu sempre explico para o paciente que cirurgia não é brincadeira. Não, assim, é um procedimento que deve ter todos os cuidados necessários e a gente não pode adiantar os passos. Tá? Então, uma cirurgia dessa de 20 horas, eu não recomendo com menos de um mês para minhas pacientes. E isso, se no meu acompanhamento for tudo ok, se tiver tudo certo. Então, uma cirurgia muito longa. Claro, para toda cirurgia, a gente faz um acompanhamento para evitar trombose. Então, um grande risco dessa cirurgia seria o número de horas que o paciente fica sentado, sem se mexer. Então, de qualquer forma, eu sempre recomendo para os meus pacientes, não em relação a essa viagem, mas todas as viagens no período próximo à cirurgia. Usar a meia antitrombo, tá? Deambular, quer dizer, andar diversas vezes no avião, tá bom? Beber bastante líquido antes, durante e depois. E evitar bebidas alcoólicas. Se há alguma indicação, o paciente ainda faz Clexane. Mas eu não sei quais são as condições dessa paciente que perguntou, mas 30 dias para uma viagem, para uma cirurgia grande dessa é o razoável. Uhum. Eu vou alternar agora um pouquinho das perguntas da outra live aqui. Combinado. Eu vou começar com o facelift.
Com o facelifting, é possível diminuir as rugas da testa também? Ou existe uma cirurgia específica para essa região? Quais áreas são tratadas no facelifting e onde ficam as cicatrizes? Certo. Perguntar sobre as rugas da testa. Claro, eu sempre recomendo, junto com o facelifting, eu sempre recomendo um tratamento adjuvante com botox, com preenchimentos, primeiro para a gente retardar essa cirurgia. Segundo, está no momento, tem flacidez, está no momento de fazer a cirurgia, está no momento de fazer o lifting. Em relação às rugas da testa, existe o lifting frontal. Esse lifting frontal pode ser por vídeo ou um corte dentro do cabelo, no pezinho do cabelo, tá? Então, existem tipos de lifting que podem levantar a sobrancelha e podem diminuir essas rugas na testa. Se for por vídeo, as cicatrizes são mínimas. E se for o lift frontal clássico, a cicatriz fica dentro do cabelo. Então, imperceptível. Tá? E além do lifting frontal, a gente faz o lifting cérvico-facial com uma cicatriz no pé da orelha, também imperceptível, que adentra no cabelo, na região posterior. Então, são cicatrizes bem aceitáveis. Obrigada, doutor. Alectomia, vale a pena fazer ou recomendaria a rinoplastia mesmo? Alectomia. Vamos lá, essa também está sendo uma pergunta frequente aqui no consultório, porque tem muitos profissionais fazendo alectomia no consultório, associado a fios, associado ao uso de preenchedores. O que eu acho? Eu sou contra, tá? Sou contra esse tipo de procedimento. Eu acho que, assim como a lipo, como a gente conversou anteriormente, a gente tem que ver o nariz se respeita o rosto da pessoa, se não vai ficar disforme. Então, a gente não vê só o nariz só com a asa, ou a gente tem que ver o dorso, a ponta. Então, sempre que for fazer alectomia, sugiro que seja com uma avaliação do cirurgião plástico, para que seja feita uma avaliação do nariz todo em relação à face. Então, eu sou contra a alectomia feita no consultório, simplesmente sem avaliação, sem a cirurgia, para melhora do nariz como um todo. Obrigada. A Carla perguntou, prótese na frente do músculo atrapalha na amamentação? Não, vamos lá. Próteses, elas são colocadas ou acima do músculo, né, por baixo da glândula, ou abaixo da fáscia, ou abaixo do músculo. Nenhuma das opções atrapalha a amamentação. De uma implante simples de mama não atrapalha a amamentação, tá? E a pergunta que vem sempre em sequência, essa no consultório, é sensibilidade. As próteses de mama não necessariamente atrapalham a sensibilidade, alteram a sensibilidade. Isso pode ser transitório. Acontece mais naquelas incisões que são feitas pela areola. Mas também, de forma geral, volta em 6 meses. A sensibilidade volta em 6 meses. Vou mandar um beijo para a Renata aqui, que fica até estranho. O homem que mudou a minha vida. Renata, é minha paciente. Um beijo para você. Cirurgia plástica é o homem que muda a vida da mulher, né? O professor Pitangui falava que o cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi na mão. Então, Com certeza. muito bem. Agora, sobre o pós-operatório. Sobre hidratação da pele, para não ter estrias, o que é melhor, creme ou óleo? Passar por quanto tempo antes da cirurgia e por quanto tempo depois? Muito bem. Para pacientes que vão fazer cirurgia de mama, eu recomendo que comecem a hidratação da mama antes da cirurgia, tá? De preferência 1 mês antes, e se mantenham no pós-operatório. Eu recomendo, tem 2 tipos de óleo que eu gosto, que é o óleo de rosa mosqueta ou o Bio Oil. Algumas pessoas não conseguem comprar, então o Bio Oil é mais fácil, tem toda a farmácia. Um vidro médio custa por volta de 60 reais, então não é caro. Então, isso com o tratamento de hidratação da pele prévia e posterior à cirurgia, a gente tenta evitar a formação das estrias. Mas o ideal é que comece a hidratação antes.
A Catiane perguntou quais são as indicações de mastopexia sem prótese. Quando a paciente tem volume na mama, só que a mama é flácida, mas tem volume, então tem conteúdo dentro daquela mama. A gente pode fazer uma mastopexia sem prótese, tá bom? Se for uma mama flácida, mas sem conteúdo, aí a gente sugere uma prótese. Mas com conteúdo, com volume, não há necessidade de prótese. Uhum. Já entrando na pergunta sobre mamas, a Carla perguntou qual tipo de prótese é melhor, lisa, texturizada ou de poliuretano? Sim, então, isso vai também da preferência do médico e da posição que se põe a prótese, porque a gente evita botar prótese de poliuretano em mamas submusculares. Então, de preferência texturizadas ou microtextura por baixo do músculo. Já por cima do músculo, isso vai da preferência do médico. Poliuretano tem a tendência a aderir um pouco mais. Então, mas claro, como tudo vai da experiência do médico, então, e da via de colocação também, mas de preferência por baixo do músculo a gente evita poliuretano. Só vou mandar um abraço aqui para meus colegas, César, quem mais aqui que entrou? Ricardo Palácio também, um abraço para vocês, meus colegas cirurgiões plásticos aqui. A Juba pediu para o doutor falar sobre contratura capsular. Contratura capsular. A contratura normalmente tem uma média de 4% em 10 anos. Então, é uma complicação que existe. Tá? O que a paciente sente? A paciente sente um endurecimento das mamas. Pode ser única, pode ser bilateralmente. Esse endurecimento pode evoluir com dor. Então, primeiro a paciente sente as mamas mais duras, depois sente uns nódulos, que são que é a prótese contraindo, que é a cápsula contraindo por volta da prótese, e por fim, dor. Tá? O tratamento é a troca da prótese com retirada da cápsula. E de preferência, a gente troca o plano da prótese. Então, se a prótese está subglandular, a gente põe submuscular. Então, isso é um tratamento que é cirúrgico. De preferência, antes da paciente começar a sentir dor. Tá? E a boa notícia é que o paciente com contratura, normalmente o plano de saúde cobre a troca, a retirada da mama, a retirada da prótese, nesses casos. Uhum. Então, se você está com a mama contraturada, se você tiver plano de saúde, é um gasto a menos que você vai ter para poder fazer essa cirurgia. Interessante, acho que essas meninas não sabiam. É importante saber. Uhum. A Ana perguntou se tem algum tipo de prótese melhor para masto. Então, como eu disse, acho que a gente falou da texturizada, da poliuretano, então depende muito da experiência, depende aonde vai ser posta, se subglandular ou submuscular. Então, isso a gente falou um pouquinho. Acho que a gente pode falar também, essa pergunta foi um pouco ampla, mas acho que a gente pode falar também dos tipos de prótese. Podem ser redondas, anatômicas ou cônicas. Então, essa escolha do tipo de prótese, do formato da prótese, depende do quê? Depende do formato do tórax da paciente, do tipo de mama, tá? Então, para mamas que a gente vai fazer um aumento simples e tem o mamilo um pouco para baixo, a prótese cônica pode ajudar a elevar um pouco esse mamilo. Então, é uma indicação boa para a prótese cônica. Para tórax um pouco mais largos, a gente pode usar uma prótese anatômica. Tá? Então, depende da indicação, depende do tórax da paciente, do objetivo também. Uhum. A cônica, ela seria um super alto? Então, todas as próteses elas têm tamanho baixo, médio, alto e super alto. Tá? A cônica, até há pouco tempo, só tinha na Silimed, na marca Silimed, e agora também foi desenvolvida para a Polytech. Então,
existem esses tipos, essa graduação de baixo, médio, alto e super alto, depende, tem todas as próteses, depende da escolha do médico e do paciente. Uhum. Obrigada. A Carla perguntou: silicone na frente do músculo com o tempo cai? Mito ou verdade? Então, toda mama cai, com ou sem prótese. Com prótese, é um peso a mais na mama. Então, a tendência de queda é maior. Mas temos que avaliar sempre no paciente se tem a tendência à flacidez de pele, se há indicação de botar em dual plane, debaixo do músculo. Existem técnicas que a gente pode fazer para diminuir esse risco de queda, mas toda a mama vai cair. Tá? A gravidade continua agindo. Então, toda prótese é um peso a mais. Então, toda a mama vai cair. Uhum. Eu vou alternar com uma aqui de novo. Combinado. Gostaria de alimentação no pré e no pós-operatório para um resultado perfeito, tanto na questão da cicatriz como para evitar estrias, já que temos que cuidar dentro para fora. Então, primeiro que a gente pede os exames para o paciente deve estar no peso ideal. Então, se o paciente estiver acima, a gente pede para emagrecer, acima do peso, a gente pede para emagrecer, para estar no peso ideal. Pedindo os exames, a gente avalia se o paciente está com anemia. Se tiver com anemia, a gente manda para o nutricionista para fazer um cardápio e também para avaliação médica para corrigir essa anemia. E, bom, em tendo operado, no pós-operatório, sempre eu recomendo paciente que comam bastante fibra, tá? Porque a cirurgia, algumas medicações da cirurgia podem deixar a paciente constipada. Então, comidas mais laxantes ajudam nesse quesito. Segundo ponto, sempre solicito que o paciente tenha uma ingesta de proteína adequada. Então, proteínas como frango, peixe, evitar carnes gordas, tá? E beber bastante líquido, principalmente cirurgias de lipo, cirurgias com grande perda sanguínea. Então, a ingesta hídrica, né, a quantidade de líquido é importantíssima para a recuperação. Uhum. A Naisa perguntou: pode falar sobre diástase? Eu nunca sei falar essa palavra. Plano de saúde faz cobertura? Sim, o plano de saúde faz cobertura da diástase ou diastase. Tanto faz, não tem nenhum problema. É isso mesmo. Então, o plano de saúde cobre. O que o plano de saúde não cobre é a retirada ali, a abdominoplastia, a retirada de pele. Mas a diástase, sim, o plano de saúde cobre. Então, já é um valor a menos, é um desconto que o paciente tem na cirurgia. A diástase é quando a musculatura, ou pela gravidez, ou pela um ganho de peso excessivo, a musculatura, vou dizer em termos leigos, se abre. Então, na cirurgia de correção, que a gente normalmente associa a uma abdominoplastia, para retirada de pele, uma dermolipectomia, a gente sutura a musculatura para voltar à posição original. Então, isso melhora o tônus abdominal, melhora a postura. Então, é muito comum em pacientes que tiveram filhos, mesmo um filho, a paciente já pode ter uma diástase. E uma pergunta frequente também, que vem também logo depois dessa, posso ter filho se eu corrigir a diástase? Então, sim, o ideal é se programar para fazer a cirurgia após os filhos. Mas se por acaso a paciente tiver o filho após a correção cirúrgica da diástase, não vai ter nenhum problema, mas o paciente pode perder o resultado, tá? Então, pode engravidar, mas a paciente pode perder o resultado da cirurgia. Vou mandar um beijo para minhas pacientes de São Paulo, Dai, um beijo para você, Valência, que operou lá em São Paulo também comigo, amanhã eu tô aí para ver vocês. A Catiane queria saber como seria a mamoplastia com lipo auxiliar. Qual seria a indicação? Com lipo? Auxiliar ou é axilar? Ela escreveu auxiliar, com lipo auxiliar. Axilar? Mas eu acho que... Sim, na verdade, quando o paciente tem aquela gordurinha aqui, eu sempre recomendo aquela lipodistrofia nessa região da axila, na região pré-axilar. Sempre recomendo fazer uma lipo quando faz a mama, para ficar com um decote mais bonito, o paciente tomara que caia,
ficar com o colo mais bonito. Então, isso depende da paciente. Isso não é uma rotina, mas depende da paciente. Nos últimos anos, eu tenho feito muito a cirurgia de mama associada à enxertia de gordura, tá? Tanto prótese simples quanto mamoplastia. Então, eu tenho associado, então, essa região é uma fonte doadora de gordura para a gente fazer a enxertia de gordura na região medial, no ápice, onde for necessário. E daí dá aquela clivagem, né? Sim, sim. É uma clivagem que a gente pode conseguir com a prótese ou associada à enxertia de gordura. A gente chama de mama híbrida, porque é prótese mais gordura. Como também existe cirurgia de glúteo híbrido, com a prótese mais gordura na região trocantérica. Então, isso a gente vem usando nos últimos anos e é o melhor enxerto a gordura, porque é um enxerto do próprio organismo, então não há rejeição. E tem células-tronco, melhora a qualidade da pele e fica lindo. E daí ele também funciona para dar mais cola aqui no polo. Sim, normalmente aonde é colocada a gordura? No polo superior, no polo medial para fazer as linhas de clivagem, no polo superior também quando a paciente quer um pouquinho mais de colo. Uhum. Isso também ajuda a evitar rippling quando as pacientes são muito magrinhas e querem umas próteses Sim, grandes. você já está sabendo, depois desse mês de lives, eu acho que você já vai sair quase uma expert. Então, sim, pacientes que têm rippling, um dos tratamentos é a enxertia de gordura para cobertura, tá? Mas pacientes com rippling, eu sempre recomendo, associado a isso, troca de plano. Se a mama está subglandular, a gente põe dual plane submuscular. A Camila perguntou, alça de sustentação ajuda muito para a mama não cair? Então, a alça de sustentação, preconizada pelo colega Ono, é uma ótima técnica, né? Uma técnica que ajuda a deixar a mama por mais tempo com o colo medial bonito, tá? Eu, particularmente, não tenho casos. Eu comecei a fazer alça tem mais ou menos um ano, um pouco menos. Eu não tenho casos a longo prazo para dizer 5 anos se vai durar. Mas eu estou achando uma técnica ótima depois desses tantos meses de cirurgia. As mamas se mantêm em pé, sim, tá bom? Mas, mais uma vez, depende do caso, tá? Em prótese simples, não é sempre recomendado fazer essa alça, que é mais recomendado em fazer mastopexia. Então, mas sim, uma ótima técnica. Acho que outro cirurgião já deve ter falado aqui com você sobre essa técnica da alça. Sim, é muito boa, mas é sempre com próteses dual plane, né, debaixo do músculo. Que a gente usa uma alça da musculatura lateral para poder sustentar a mama. É aquele sutiã interno que dizem ou não é? É uma coisa diferente? Então, a gente pode associar a técnica do sutiã interno. O sutiã interno é uma sutura que é feita com fio específico no polo inferior da mama para sustentar mais a mama. Mas a mesma técnica eu também não tenho uma experiência de 5, 10 anos para saber se... eu acho que talvez não haja ainda essa experiência de 10 anos, que nem o cirurgião ainda tenha. Obrigada, vou aqui de novo. Depois de quanto tempo de operada posso tomar sol? Eu recomendo evitar exposição solar por 3 meses, tá bom? E se por acaso a paciente operar a mama e quer fazer um topless, eu recomendo 6 meses, mas sempre com proteção, tá? 3 meses em situações normais, se a pessoa quer expor a cicatriz, ao sol ou algo assim, são 6 meses com proteção. Dá até para pôr um esparadrapinho ali na cicatriz, então, para... Sim, eu recomendo que a paciente use protetor físico nesse período. Aqui perguntaram qual o melhor tratamento para cicatriz hipertrófica. E daí a Fer perguntou o que usar para uma boa cicatrização. Tá.
Primeiro, vale dizer que as cicatrizes anestéticas, muitas pessoas confundem queloide com cicatriz hipertrófica. Queloide é quando a cicatriz, digamos assim, legalmente dizendo, cresce além do tamanho original. E cicatriz hipertrófica é quando a cicatriz ela é inestética, mas ela se mantém ali na posição. Então, o que depende da cicatriz? Principalmente do repouso do paciente. Quanto maior tensão, maior movimento o paciente fizer, pior a qualidade da cicatriz. Meus pacientes sabem que eu sou muito chato em relação à cicatriz. Eu falo, olha, não pode levantar o braço, tem que ficar quieto, porque a cicatriz depende muito também da ajuda do paciente. Não é só da qualidade técnica do cirurgião. Então, na minha prática, cada cirurgião faz de uma forma. Eu costumo usar sempre a cola, o Premium Dermabond, nas cirurgias. Isso tem uns 3 anos que eu uso de rotina em todas as minhas pacientes, tá? É um curativo que diminui a infecção bacteriana, tá? Porque é um curativo estéril. Permite que o paciente tome banho, lave à vontade, facilita a troca de curativos e, a meu ver, deixa uma cicatrização mais bonita a longo prazo também. Então, se a paciente tem uma cicatriz hipertrófica, primeiro, se for um queloide, tem diversas formas de tratamento, com o uso de corticoide, até com o uso de botox, tá? E refazer a cicatriz também, já em uso de corticoide. Cicatriz hipertrófica pode ser refeita, pode ser ressuturada. E, bom, tem alguns clareadores que a gente pode usar, mas se a cicatriz estiver espessa, a melhor forma é refazer essa cicatriz. Uhum. Em relação a essa cola cirúrgica, a paciente tira em casa depois que passa o tempo ou ela tem que ir no consultório? Então, a cola cirúrgica é retirada pelo cirurgião ou pela equipe do cirurgião, tá? Eu deixo de 2 a 3 semanas a cola, até 4 semanas nos pacientes. E deve ser retirada pelo cirurgião, tá? Não a paciente não faz essa retirada em casa. Uhum. A Letícia perguntou, a maioria dos pacientes que fazem redução de mamas não conseguem amamentar? Bom, depende da técnica usada, tá? Se for só aquela cicatriz em volta da areola, há maior chance de amamentar. Aquela cicatriz interna, aquela âncora, diminui a chance de amamentar. Mas não, eu não dou 100% de certeza que o paciente não vai mais amamentar, mas diminui a chance sim. Principalmente porque a gente corta o tecido glandular, corta o tecido de mama, então, o tecido produtor de leite. Então, sim, a chance de amamentar diminui. O que não ocorre com a cirurgia só de implante mamário. E quem tem mamas tuberosas também tem problema para amamentar depois de corrigir elas? Ou... Então, normalmente a gente faz uma cirurgia de mamoplastia ou mastopexia, né? Que semanticamente só tem essa diferença, mas é a mesma coisa. A gente normalmente faz nas mamas tuberosas uma cirurgia de mamoplastia. Então, sim, diminui a chance, mas já tiveram pacientes minhas, muitas pacientes minhas que amamentaram após mamoplastia. Uhum. Só fazer um parênteses aqui. Vou perguntar quando eu vou estar em Manaus. Semana que vem, a partir de quarta-feira, a agenda já está cheia, mas deixa seu nome lá com a secretária, que ela te marca assim que possível. A Lia perguntou sobre rinoplastia. Há alguma contraindicação para pacientes que têm rinite e sinusite? Sobre rinoplastia? Pacientes têm alguma contraindicação para rinite e sinusite? Não, na verdade, o paciente não pode estar infectado na hora da cirurgia. Se o paciente tiver com uma sinusite, o paciente não pode operar. Já adiei algumas cirurgias, tá? Porque a sinusite é uma infecção. Então, o paciente que tiver qualquer sintoma não pode operar. Aqui uma paciente do doutor mandou, a Valessa, devemos nossa amizade graças ao doutor Lúcio. Paciente que se encontra no consultório, no pós-operatório e continua amigas depois. Um beijo para a Valessa. Eu vou fazer uma pergunta daqui de novo.
Como não ter dor no pós-operatório? Morro de medo de fazer cirurgia plástica pela dor. Vamos lá, depende muito da cirurgia. Tem algumas cirurgias que dói menos. A cirurgia de nariz é uma cirurgia que é praticamente indolor, tá? Enquanto a cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia que dói um pouco mais. Então, de rotina, eu passo algumas medicações, um relaxante muscular, um analgésico. Eu sempre deixo para paciente um remédio SOS em caso de dor. Então, isso ajuda no pós-operatório, tá? Paciente se sente também nessa cirurgia de lipo incômodo para dormir, porque usa tala, usa cinta. Então, eu sempre passo também uma medicação para ajudar a dormir, o paciente ficar mais relaxado com a cirurgia. A drenagem também ajuda numa cirurgia de lipo, diminui, os pacientes relatam que se refere a um conforto após a drenagem. Uhum. E em relação àquele taping que estão usando agora, também é Sim, bom? então, desde o início da minha prática, desde a minha formação lá no Pitangui, digamos assim, desde 2012 que eu uso o taping, tá? Então, eu sou totalmente a favor, tá? Da fisioterapia intraoperatória com taping, que é o kinésio. Por quê? Age na microcirculação, então a gente pode dizer que fica menos roxo, tá? Ajuda na recuperação, ajuda na fibrose, mas claro, precisa da cinta, precisa da tala e precisa de um bom acompanhamento pós-operatório. Uhum. A Ellen perguntou, então depois de quanto tempo da abdominoplastia e mastopexia eu posso retirar a cinta? Na minha conduta, eu uso a cinta durante 1 mês, 24 horas. No segundo mês, eu solicito que o paciente use 12 horas de cinta. Cinta e tala, tá? E relação ao sutiã cirúrgico, tá? Quando é uma cirurgia de mama. Solicito que o paciente use por esses 2 meses, mas até o 6º mês que não use nenhum sutiã que tenha ferro, tá? Só sutiãs sem esses ferros que vocês têm, sutiãs de algodão, até o 6º mês. Uhum. Aqui eu vou começar sobre mamas, que mandaram anteriormente. Pediram para o doutor falar se é possível ficar com silicone em formato bolinha no dual plane. Então, quando a gente faz uma prótese que a paciente quer muito que esteja marcada, então a prótese subglandular é mais indicada. Mas não é só a prótese, não é só o tipo de prótese que influencia, mas a quantidade de tecido que a paciente tem. Então, no dual plane, a gente faz um enxerto de gordura para ter aquelas linhas de clivagem que a gente já conversou, para ficar mais evidente essas linhas de clivagem. Então, no dual plane, se a pessoa quer uma prótese mais marcada, principalmente aqui na região medial, a gente faz um enxertinho de gordura. Vou dar um beijo aqui para meus familiares lá do Espírito Santo que estão assistindo aqui. Minha mãe também está assistindo. Um beijo para minha mãe. Beijo para a senhora também. A Carla perguntou, após quanto tempo depois da prótese de silicone posso praticar atividades físicas? Da prótese silicone, então, existem diversas técnicas que diminuem esse tempo, né, como fast track. Como eu disse no início, eu acho que o mundo está muito imediatista. Eu sou sempre a favor de cuidados no pós-operatório. Cuidado nunca é pouco, tá? Então, com 15 dias, eu permito que o paciente faça caminhadas, faça esteira. Com 1 mês, eu já libero exercícios sem peso, mas de membros superiores. Tá? Com 45 dias, está tudo liberado. Dorso, ombro, está tudo liberado. Agora eu vou aqui de novo. Posso mudar do plano submuscular para o subglandular? Gostaria de um resultado mais marcado e com efeito bola igual das americanas. Desculpa, teve uma falha aqui, eu não ouvi a pergunta.
Posso mudar do plano submuscular para o subglandular? Gostaria de um resultado mais marcado e com efeito bola igual das americanas. Então, depende se você tem condição, seu corpo permite que ponha a prótese subglandular, tá? O seu cirurgião deve ter escolhido a prótese submuscular, pela sua estrutura ou pela técnica. Então, eu não posso te responder se é possível, mas sim, se houver condição, se o seu corpo permitir, tecnicamente pode-se trocar submuscular para subglandular. Prótese mamária, ainda tem que trocar a cada 10 anos? Qual o risco se não trocar? Sim, pergunta frequente também. Acho que toda paciente pergunta quando eu vou ter que trocar a prótese. Hoje em dia, as próteses não precisam ser trocadas a cada 10 anos, tá? Então, o que vai fazer você trocar sua prótese? Se por acaso houver alguma complicação com a prótese, como uma contratura, tem que se trocar a prótese, tá? Ou qualquer outro tipo de complicação. Ou também, se o resultado estético, depois de 10, 15, 20 anos, não for mais agradável ao paciente. Tá? A paciente põe a prótese lá com 20 anos, tem 2 filhos, com 35, não está satisfeita, a gente troca a prótese. Mas a cada 10 anos não é mais motivo. Então, semana passada eu troquei a prótese de uma paciente que tinha botado em 2000. Então, Nossa, são 20 anos de prótese. Então, ela trocou, ela quis aumentar um pouco. e era Então, subglandular ou submuscular? Só por curiosidade. a prótese que ela botou há 20 anos foi uma prótese subglandular, tá? Uma prótese bem pequena, que naquela época os tamanhos eram menores, que estão voltando agora. Então a gente está voltando a botar essas próteses pequenas, mas ela queria aumentar. Então ela tinha uma prótese de 180, uma paciente magra, uma paciente com uma estrutura, com uma prótese pequena, sim, mas ela queria aumentar. Então a gente botou uma prótese um pouquinho maior, e eu mudei de plano. Fiz um dual plane com uma enxertia medial de gordura, paciente que associou a uma cirurgia de abdômen com lipo, mini abdômen com lipo, e a gente fez uma enxertia medial. Então eu fiz um dual plane para que ela tivesse aquelas linhas de clivagem, fiz uma enxertia medial. E a paciente também tinha uma assimetria de mamas, então eu fiz uma enxertia para simetrizar e o paciente no pós-operatório está satisfeita já. Vamos dar um beijo aqui para minha irmã, Rachele, que está me vendo aí. Que também já botou prótese, Rachele, denunciei. Minha família toda já fez cirurgias, são todas adeptas. Também pai, filho, cirurgião plástico, né? Pois é. Até sua mãe é plástica? Sim, algumas. Ah, que Que bom. ela não me ouça. E ela estava aqui na semana passada aqui. A Pamela perguntou sobre a técnica de recuperação de 24 horas, se ela causa mais tensão na cicatriz. Fast track. Então, é uma técnica que necessariamente deve ter a prótese em dual plane, ou submuscular, tá? Com resultados muito bons, tá? É uma técnica que tem resultados muito bons. Como eu disse, eu particularmente sou um pouco mais reticente, eu espero. Eu acho que é um procedimento como qualquer outro, que a gente tem que dar tempo para a recuperação. Então, eu sugiro um pouco mais de cautela, mas sim, tem resultados bons. A Aline quer saber, tem como fazer 2 mastopexias? Uma antes de ser mãe e uma outra depois do bebê? Sim. Primeiro, eu vou mandar um beijo para meus sobrinhos, a Chloe e o Enzo, que estão me assistindo. E, sim, bom, pode fazer uma mastopexia antes de ter os filhos e, se por acaso, se necessário, depois. Mas se já há a intenção de ter filhos, eu vou ter filhos esse ano que vem, vamos esperar um pouco para fazer a cirurgia, para não perder o resultado, vamos esperar para ter filhos. E aí, depois da gravidez. E é bom sempre salientar que
quando é que a gente pode operar pós-cirurgia? Então, eu sugiro, pós-gestação, eu sugiro que o paciente amamente normalmente e 6 meses após o fim da amamentação, que faça a cirurgia de mama. A gente não pode operar em vigência de leite. Então, a gente tem esse período de 6 meses para garantir a segurança da cirurgia, tá? A B perguntou: quanto tempo não pode erguer o braço depois de mamoplastia submuscular? Eu sugiro sempre uma mamoplastia em T, eu sugiro de 20 a 30 dias sem erguer o braço. Uma mamoplastia em T, tá? Que é uma cirurgia mais ampla, é uma cirurgia com uma cicatriz um pouco mais estendida. Então, de 20 a 30 dias. Uhum. A Ana Werneck perguntou: doutor, sua experiência, você já fez masto em um seio só? Foi indicada, mas tenho medo do formato desigual. Sim, por que a gente faz uma cirurgia diferente numa mama e na outra a gente põe só prótese? Tem vários motivos, tá? Mas sim, é possível. Pacientes com assimetria, com mamas bem diferentes, a gente pode fazer uma cirurgia de mamoplastia, que é aquela cirurgia em T, ou em volta, ou com a cicatriz em volta da areola, numa mama só, tá? Isso é possível, depende do caso, é indicado, eu já fiz sim, tá? Normalmente eu associo a prótese contralateral, então normalmente eu uso próteses do mesmo tamanho e retiro a flacidez, o excesso de pele, né, para ficarem simétricas. Uhum. Sobre as minhas que ficaram amigas, elas comentaram aqui. Eu e a Dai fizemos a cirurgia no mesmo dia e 40 dias após pós-operatório juntas todos os dias. Nossa! Sim, ficar amigas no pós-operatório. Na drenagem, meus pacientes fazem amizade. É isso. A Camila quer saber, dual plane depois de amamentar, é mais fácil dar efeito dupla bolha? Então, a dupla bolha é da técnica cirúrgica, tá? Não necessariamente uma mama que for colocada, uma prótese for colocada submuscular vai dar dual plane. Depende da técnica do cirurgião. Uhum. E sobre o dual plane, ele tá sendo mais feito agora? Eu não sei o doutor, mas eu só escuto falar todo mundo dual plane, dual plane, dual plane. Então, tem uma corrente muito a favor da mama dual plane, tá? Mas, como eu disse no início, sim, uma técnica excelente, grandes resultados, muitos fatores positivos, mas ainda há espaço para subglandular. Então, pacientes que querem o ápice marcado, que querem o polo superior marcado, a gente ainda põe subglandular. Uhum. A Wendy perguntou: mordo bastante a bochecha ao mastigar. Chega a ferir. Me falaram que bichectomia resolvia. É verdade? Nesse caso, o plano de saúde cobre, já que não é por estética? Então, é uma indicação, essa é uma das principais indicações de bichectomia, tá? Mas precisa de avaliação, precisa do exame físico, tá? Bom, o plano de saúde não cobra, pelo menos não que eu saiba, eu posso estar errado nesse quesito, mas o plano de saúde não cobra esse tipo de cirurgia. Uhum. A Wendy ainda pediu para o doutor falar um pouco sobre a bichectomia e se é verdade que ao envelhecer a bochecha murcha fica um buraco ou é mito? Então, a bichectomia se popularizou muito nos últimos 2 anos. Eu também sou contra a realização da bichectomia em consultório. Tem que ser feito em centro cirúrgico, com toda a segurança, tá, para o paciente. Então, sou contra a bichectomia feita em consultório. Claro que isso aumenta o valor, isso agrega um valor a mais para o paciente, mas é uma questão de segurança. E segurança na cirurgia plástica sempre em primeiro lugar. A bichectomia, ela é feita por uma incisão intraoral na boca. Então, é uma cicatriz bem pequena e imperceptível, tá? Só deve ser feita em paciente com indicação. Sim,
É verdade que pode causar um envelhecimento precoce, sim. Então, só deve ter ser feito em pacientes com indicação certa. Uhum. Interessante o doutor falar sobre isso da bichectomia, porque a maioria faz em consultório de dentista, né? E eu mesma não imaginei que era perigoso fazer, né? Porque você, Todo, tira, não É tem uma problema. cirurgia, né? Na verdade, você pode ter alergia ao anestésico, você pode ter alergia a remédio para dor. Então, assim como a cirurgia de pálpebra, também sou a favor de fazer só no centro cirúrgico. Essas pequenas cirurgias eu ah, recomendo só fazer centro cirúrgico. Uhum. E eu vou dar uma entrada nesse assunto aí, porque é bem popular. Eu acho que as pessoas acabam procurando os dentistas para fazerem, né? Porque o cirurgião acaba dizendo não, né? Pelo fato que, não vale a pena você tirar a gordura do teu rosto, que mais tarde você vai precisar. Então, como elas receberam o não do cirurgião plástico, elas vão lá e dão um jeitinho e recorrem ao dentista, né? Acho que é por Então, isso. eu sempre. Primeiro eu vou mandar um beijo, Ale, um beijo, minha paciente de Minas. Ah, Então, eu sempre sou a favor, assim, eu sempre tento passar para meus pacientes essa relação médico-paciente deve ser de total confiança. Quando a minha paciente está um pouco em dúvida, não sabe se quer fazer mesmo, está insegura, eu sempre falo, olha, procure uma segunda opinião, você tem que confiar no seu médico. Então, se a paciente vai no médico, ele fala que não, sempre vai ter alguém que vai fazer. Então, ele pode ir em 10 profissionais, sempre vai ter alguém que vai dizer sim. Então, você tem que confiar no seu médico. Não adianta operar por operar. Tem que confiar porque o médico sabe tecnicamente o que é melhor para você. Uhum. E dá até para as meninas aproveitarem, né? Vai colocar silicone e faz a bichectomia, né? É Sim, bem. é uma cirurgia que eu faço combinada, a cirurgia de face ou a cirurgia de prótese, a rinoplastia, é uma cirurgia que a gente faz combinada. Vou mandar um beijo para minha outra irmã, Carla, que está me assistindo também com a minha sobrinha. A Gabriela perguntou qual a diferença entre a textura das próteses? Existe alguma que tenha menos contratura? Então, a gente acho que já comentou sobre isso, mas faltou falar sobre a contratura. A prótese de poliuretano tem menos contratura capsular a longo prazo. Uhum, A prótese texturizada tem uma média de 4% em 10 anos, a de poliuretano não chega a 1% em 10 anos. uhum. A B perguntou, coloquei a prótese submuscular há 10 dias e embolou um músculo em meu braço. Pode ser pelo fato de ficar sem mexer? Calma, 10 dias é muito pouco tempo, tá? Primeiro tem que saber que a prótese muscular, ela inicialmente parece que ela está muito alta. ela, ela esteticamente não fica bonita assim que se opera. A mama parece que está alta. Ela vai se acomodando, leva meses até se acomodar. 10 dias é um pós-operatório muito recente, não se assuste, tá? A mama acomoda até 9 meses. Então, use a cinta, o sutiã, use a faixa, caso o seu cirurgião recomende, mas paciência. 10 dias é muito pouco tempo. Uhum. A K perguntou: tenho 2 anos de prótese de silicone no peito. A cicatriz ficou horrível. Dá para mexer só na cicatriz? Sim, com certeza, tá? Pode-se fazer uma ressecção da cicatriz, pode-se fazer tratamento, clareamento com laser, um microagulhamento, tá? Se o seu cirurgião não faz, procure um dermatologista recomendado por ele para fazer esse tipo de tratamento. Ou se ele for ressecar, converse com ele. Dá sim para melhorar a cicatriz. Só vou, já que está acabando aqui, me perguntaram se eu opero no Sul. Eu trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Eu não opero no Sul, mas depois, se quiser, me mande um direct. Eu tenho vários colegas que eu indico. O Tá bom? doutor Aqui na podia ir também. Curitiba, Curitiba tem uns colegas que trabalham lá, eu posso indicar. Só me perguntar pelo direct. Acho que a sua página mesmo, você tem vários colegas Sim, que sim. são indicados aqui em Curitiba, e lá em Curitiba.
Uhum. A Raquel falou que viu os resultados das cirurgias desse doutor em uma paciente aqui de Manaus. E, meu Deus, que mãos abençoadas. A pessoa ficou maravilhosa. Se eu for fazer alguma coisa, com certeza já tenho o meu predileto. Muito obrigado. Não te conheço, mas obrigado. Estou à disposição quando Foi, você quiser. deixa eu ver quem que foi. Foi a Rosa. Não, foi a Rosa? Ah, não, peraí. Agora me perdi, que subiu tudo de Raquel, novo. vi aqui. Raquel Costa. Isso. Um beijo, Raquel. Obrigado. Melhor cirurgião plástico do Brasil, extremamente profissional e humano. Recomendadíssimo. Oh, bacana. É, Bom feedback. é, é bom ler os elogios também, né? Também é ótimo. Ainda mais É, que é um elogio em relação a não só a parte profissional, né? Fico feliz. sim. A Keila falou, eu fiz Botox no masseter. Não sei se eu tô falando certo. Acho que é assim que escreve, ela também não sabe como escreve. Tá Então, com certíssimo. minha bochecha ficou como queria. Não ficou? Ficou. Eu não. Acho que ficou como queria. Não entendi direito. Entendi. O Botox no masseter serve esteticamente para afinar o rosto, tá? Mas originalmente ele serve para aqueles casos que o paciente com bruxismo. Então, o paciente com bruxismo, o tratamento é Botox masseter, mas serve para afinar o rosto. Pacientes, principalmente mulheres, que querem o rosto um pouco mais fino, nessa região. Ah, que Então, bom. essa região. Isso, exatamente. Então, a gente faz Botox no masseter nessas pacientes. É... Eu acho que está Mas acabando o tempo, né? Porque é que passa rápido. passa, né? Quem sabe outra a gente continua a próxima live, né? Claro, com certeza. Quando você quiser, a gente marca uma data. A gente anota as perguntas que estão aqui também, né? Sim, Acho eu que vou dá tirar. tempo ainda. Ainda dá tempo ainda para alguma coisa? Dá tempo do doutor responder mastopexia sem prótese fica tão bonita quanto sem prótese? Sim, se houver indicação, se a mama tiver conteúdo para fazer uma mastopexia sem prótese, sim, existem técnicas. Eu gosto muito da técnica do professor Liacir, que é um pedículo inferior, que simula uma prótese. Então, sim, fica bonito, sim. Sobre rino, quanto tempo de recuperação? Eu vou tirando print e vou perguntando. Fica à vontade. Foi? Oi? Já foi o pente? Foi? Não, eu perguntei e deixa o doutor responder. Era sobre rinoplastia, qual o tempo de recuperação? Tempo de recuperação. Uma semana com curativo de Aquaplast, que é como se fosse um gesso. Segunda semana, a gente troca o curativo, põe só o micropor. Tá? Eu, particularmente, não uso tampão, então, só caso necessário, mas de rotina não uso tampão. Então, são 2 semanas com curativo. Eu tiro os pontos com uma semana. O paciente pode voltar ao trabalho com 7 dias após essa primeira troca de curativo, o paciente já pode voltar ao trabalho. Mas não pode usar óculos. Eu recomendo de 30 a 45 dias sem uso de óculos, tá? Que pode alterar o resultado. Então, exercícios físicos também após um mês. E nesse primeiro mês, evitar de toda forma bater com o nariz, roupas, eu sempre sugiro de botão, vestimenta frontal, nada que passe pelo nariz, para não ter o risco de atrapalhar a cirurgia. Uhum. Então, 54 segundos de live, tá terminando. Obrigada, doutor, por mais uma live, né? Obrigado E agora você, um beijo. eu acho que eu incentivei o doutor, depois da live o doutor começou a fazer vídeo. Pois é, você vê, né? Acho que eu vou ver o blogger aqui também. Tá certo, então. Obrigada, doutor. Boa noite. Obrigada às meninas Não. que participaram. Um beijo para minha Obrigado amiga. você e obrigado às perguntas de todo mundo aí. Então tá. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.